Jesus e os discípulos estavam a caminho de Jerusalém. Quando estavam quase chegando, Jesus faz um pedido a 2 de seus discípulos. Vocês precisam ir até o povoado ali em frente para buscar um jumentinho. Os discípulos questionaram a Jesus, perguntando: como vamos saber qual é o jumento? E se alguém falar alguma coisa? Jesus então responde: Eu sei o que estou pedindo. Digam que o mestre precisa dele. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus havia mandado. Levaram o jumentinho jogaram suas capas sobre ele e Jesus o montou e seguiu o caminho. Uma multidão ia com Jesus e os discípulos. E no caminho, algumas pessoas o saudavam com ramos verdes. E alguns estendiam as suas capas no chão. Tanto os que iam na frente, como os que vinham atrás, diziam: Hosana ao filho de Davi, que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Hosana a Deus nas alturas dos céus. E palmas espalhando vai, o povo alegre de Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. E o povo perguntava: quem é ele? E a multidão respondia:
Esse é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Enquanto mil vozes ressoam por aí, Hosana ao que vem em nome do Senhor. Com o alento de grande exclamação, prorrompem com voz triunfal. Hosana, Hosana ao Rei, Hosana. Em Jerusalém, Jesus pediu para os discípulos dizendo: Vão e procurem uma casa para comemorar a Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Na hora da ceia, Jesus derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. O discípulo Simão Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. E Jesus lhe disse: Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo. Foi então que Simão Pedro aceitou Jesus lavar seus pés. Após ter lavado os pés de todos os discípulos, Jesus disse: Vocês entenderam o que eu fiz? Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Durante a celebração da ceia, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: Peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois serviu aos discípulos, dizendo: Bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Depois da ceia, Jesus retirou-se para o jardim de Getsêmani para orar. Ali foi preso e levado para as autoridades romanas. Depois foi condenado à morte na cruz. Há poucos dias havia sido saudado pelo povo como rei, e agora muitos gritam dizendo: Crucifica-o! Jesus saiu carregando ele mesmo a cruz para o lugar chamado Calvário. Ali, os soldados pregaram Jesus na cruz. Perto da cruz de Jesus estava sua mãe Maria e outras mulheres, e de longe alguns outros. Assistiam
Jesus então baixou a cabeça e morreu. Depois disso, enrolaram em lençóis. Perto de onde Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim com um túmulo. Levaram o corpo de Jesus e o puseram ali. E colocaram uma grande pedra na frente. Alguns soldados ficaram vigiando para que ninguém roubasse o corpo dali. Então, na madrugada de domingo, houve um tremor e a pedra foi removida. Os guardas tremeram de medo e fugiram. No domingo bem cedo, as mulheres Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, foram ao túmulo, levando ervas e perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Chegando perto do túmulo, elas viram que a pedra tinha sido retirada da entrada e viram que o corpo de Jesus não estava mais ali. Ficaram assustadas. Então viram um anjo e esse lhes disse: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui. Já foi ressuscitado, como tinha dito. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado. Elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres, e correram para contar tudo aos discípulos. Mas eles acharam que o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram, e foram ver com seus próprios olhos o que havia acontecido. Então viram e acreditaram. Jesus, de fato, ressuscitou. E esta é a boa nova da Páscoa da ressurreição de Cristo, que a vida vence a morte.